A Mari Pereira, na primeira parte do programa, até com o Mendel, falava sobre o estilo de jogo, né, que pode se transformar no Corinthians a partir de agora. E aí, Mendel, talvez não só com a chegada do novo treinador, mas o Garro, que é o meia que a Mari falava, agora esse já está à disposição, não é isso? É isso mesmo. Em relação ao estilo de jogo do Corinthians, a gente imagina que o Thiago Kozlowski, que é o auxiliar que irá comandar o Corinthians no jogo de hoje à noite contra o Santos, deve manter a base do time do Mano Menezes, mas tem essa novidade. Rodrigo Garro finalmente pode estrear pelo Corinthians. Ontem o nome dele foi publicado no BID, ele já está inscrito, já foi até apresentado finalmente para a torcida do Corinthians e deve fazer hoje sua estreia, mudar a dinâmica do Corinthians no meio-campo para essa partida contra o Santos. Um clássico com duas equipes, como a gente viu aí, em situações opostas na classificação do Campeonato Paulista. O Santos é o líder na classificação geral com 12 pontos. O Corinthians é o penúltimo colocado, só à frente do Santo André, na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, vem de 4 derrotas. Realmente o Corinthians chega a uma situação bem complicada para essa partida contra o Santos. Santos com alguns desfalques, o Julio Furt tem dores na coxa e também o Juliano, que tem uma lesão na panturrilha, são desfalques para o técnico Fábio Carille. No Corinthians, além da estreia do Garro, o Corinthians deve ter de volta também o zagueiro Caetano, cumpriu suspensão no jogo contra o Novo Horizontino. E o Cássio, vocês falavam aí, né, completando 700 jogos hoje com a camisa do Corinthians, o segundo jogador com mais jogos na história do clube, só perde para o Vladimir com 806 jogos, chegou em 2012, sempre importante em momentos decisivos. E o jogo de hoje à noite, claro, é um jogo importantíssimo para o Corinthians para tentar sair dessa situação delicada no Campeonato Paulista e também nessa retomada, espera do Antônio Oliveira, da chegada do novo treinador. O Corinthians precisa de um bom resultado contra o Santos e o Santos querendo manter essa boa sequência do Campeonato Paulista, essa liderança na classificação geral. Hoje parece Belo Horizonte. Que lá todo mundo é esse. Aí, agora é Santos e Corinthians, é mesmo, até o técnico. Lá é inacreditável. Todo mundo é ex, você é de lá. Exato. Você é ex de alguém. De alguém lá. Todo mundo ou é primo ou é ex. É assim que funciona em BH. É um ovo. Carille, o que tá acontecendo comigo hoje, hein? Carille em clássicos de São Paulo. Pelo Corinthians, 31 jogos, pelo Santos, 5. O aproveitamento melhor no Corinthians, mas também teve uma margem maior, obviamente, de trabalho, com 63,4% de aproveitamento. Eu brinquei com a coisa do ex, agora voltando a ser uma pessoa séria, porque tem, não o Juliano, como a Lili contou, mas vários outros, né? Casares, Otero, William. Enfim... Até o William Bigode, que William, Gil, enfim. Mas vamos ouvir o Garro? Que vamos, esse não é ex de ninguém. Não, esse é novo. Pelo menos aqui no Brasil. Garro nova no pedaço agora. Pelo menos aqui no Brasil não é ex de ninguém. O Garro fala no Sport Center. Sé que hubo inconvenientes con mi habilitación, con papeles, que por ahí fue un malentendido también, que entraron entre los clubes y no se podían poner de acuerdo, que el único perjudicado terminaba siendo el jugador, y en este caso yo. Pero bueno, sí sé que Corinthians pagó lo que tenía que pagar y bueno, después el inconveniente estaba en Argentina. Pero bueno, estoy muy feliz de hoy haberme levantado con la noticia de que mañana puedo jugar y bueno, quiero disfrutar de eso y no pensar más en estos 30 días que la verdad que no la pasé de nada bien. Sí, bueno, como dije antes, sé que por ahí las expectativas, la ansiedad mía, de la hinchada, de la torcida, son expectativas altas para conmigo, para con el equipo, porque Corinthians demanda expectativas altas. E precisa desse jogador. O Mendel acho que vai completar, Mendel? Tem alguma informação nova? Não, sobre essa questão do ex, o Yuri Alberto, ex-jogador do Santos, né? Fez gol no jogo contra o Novo Horizontino. Quem sabe, né? Ele seja uma ressurreição do Yuri Alberto no clássico contra o Santos. Bem lembrado, tem o Yuri Alberto também. Já fez gol no último jogo, não necessariamente ajudou de muita coisa, mas fez o dele ali, né? Entrando, saindo do banco de reservas. Mário, essa peça o Corinthians não tem, deveria ser o Rojas, né? Mas não tem sido. Não tem sido. Agora é praticamente o mesmo cenário, tá? De expectativa, porque o Rojas chega com a expectativa, faz uma boa estreia, depois não corresponde. A expectativa era toda do Renato Augusto na temporada passada de ser esse salvador.
tá na figura do Garro agora, né? É importante a declaração dele ali, ele sem ritmo de jogo, Mari, é o primeiro jogo dele. Só desculpa te interromper, porque você, na hora que a gente estava ouvindo ali, você chamou a atenção para um ponto, que é quando ele fala que ficou 30 dias sem treinar. Eu acho que esse é um ponto pra gente levantar, ó, a aspa certinha dele. Foi algo inconveniente e um mal entendido entre os clubes. Algo que prejudicou o jogador, no caso eu. O Corinthians pagou o que tinha que pagar, foi um inconveniente que aconteceu na Argentina e foi um problema que fico feliz que tenha sido solucionado quando eu acordei. Não quero mais pensar nos 30 dias que fiquei sem treinar. Então, acho que são pontos que precisam ser considerados, né? Claro que ele pode entrar, pode desempenhar, pode dar certo para o Corinthians, mas é um momento que não favorece nem o jogador e nem o clube diante do Santos, que vive um momento completamente diferente. Mas que é um reforço importante, é um reforço importante. O Corinthians estava nessa expectativa quando vai no mercado. Eu chamei a atenção aqui, né, entre aspas, apresentação do presidente novo, na hora de mostrar os reforços, passou um vídeo, né, um compilado ali das características dos reforços para todo mundo ter conhecimento. E o do Garro realmente chamava atenção no recorte que eles fizeram, claro, né, desse meio-campista que chega na frente, que consegue articular, que consegue conectar as peças. O Corinthians precisa desse jogador. Vamos ver se hoje já dá para entender se é o Garro. As referências são as melhores, não é, Mar? Sim, sim. Que tem muita qualidade na condição da bola, do passe. Agora, a gente pode até amanhã abrir o programa aqui falando de uma vitória do Corinthians, que começou a pegar um caminho diferente e tal. Mas, sinceramente, a palavra... A gente pode até apontar aqui o grande herói, o Garro, o Cássio numa noite incrível. Mas o que o Corinthians tem que fazer é uma superação do momento que está. Assim, vencer com um gol de não sei quem, com uma defesa de um pênalti incrível do Cássio e tal. Isso é tudo para contar a historinha. No momento, o Corinthians precisa se superar, sair dessa fase que está, de que toda notícia do Corinthians é negativa. Sim. Sabe, toda notícia, é difícil você pegar a notícia do Dr. Oliveira, que ainda não é uma notícia de verdade, mas ela tem um viés positivo de algo novo. A única coisa positiva foi a copinha. Sim. Só. Sim. Areja o ambiente, o Antônio Oliveira, mas o ambiente é carregado. E, então venceu o Santos com um gol do Garro, a nova história. Não tem a menor garantia de que a nova história está sendo escrita. O Corinthians tem que, aos poucos, ir amenizando o ambiente, melhorando. E as decisões da diretoria, elas beiram assim, o ridículo. Quando o Mendel traz a informação, a diretoria agora só vai trazer a notícia quando ela for certa. Tá bom, mas... Que legal, né? Agora. Esse é o padrão mesmo. Depois de um mês, né, que descobriram isso. Mas assim, e o Mendel tá certo de trazer a informação. Claro. Mas porque até então não era assim, então essa passou a ser novidade. Isso, sim, não é possível, né? Assim, a própria direção precisa se ajudar. Porque isso só vai transformando o ambiente em um ambiente pesado. E como é doido, né, Bruno? Porque... Quando a gente imaginava ali a virada de 2024, a gente não imaginava que seria nada fácil para o Corinthians. Mas eu não imaginaria hoje ver um Santos e Corinthians e estar mais preocupado com o Corinthians. Sim. O Santos que caiu, que também trocou questão de mandato, de presidência, que também teve reformulou um início o elenco. conturbado, né, com a multa do Carille. Que teve seus problemas com o Carille, com contratação, com o time do Japão, mas que reformulou o elenco, que contratou quase um time novo agora. E a preocupação está do lado do Corinthians, né? Mas acho que isso é muito também do trabalho do Carille, não é? O Carille, ele consegue dar esse ambiente um pouco mais leve ali para o Santos. Não conseguiu, assim, em um mês? É o que parece mesmo, assim. Ele faz parte já do movimento de mercado, faz parte do planejamento. Acho que ele chega já demonstrando essa vontade de estar nesse momento da história do clube. Então, eu acho que sim, acho que a gente pode dar um mérito para o Carille. E os jogadores também, né? Os jogadores compraram essa ideia. A gente questionou o movimento de mercado, Juliano, Gil, William. Mas né, será que não tinha mercado no time de Série A? Exatamente. Mas aceitaram, né, jogar no Santos, e os que permaneceram também numa negociação até de redução de salário, né? E aí, trazendo para a realidade do Corinthians de motivação, mobilização de jogadores, o recorte do Novo Horizontino é muito preocupante. Porque ali deu para ver um Corinthians sem apetite. Deu para ver um Corinthians já cansado, um Corinthians mentalmente sem força para tanto buscar o resultado quanto
quanto buscar a bola mesmo, né? Quando o Novo Horizontino conseguiu marcar. E aí, se isso realmente acontece, aí é o ponto que é muito difícil de recuperar. O jogador entrar sem apetite, começar a não ter mais da onde tirar estímulo para defender a camisa do Corinthians, aí realmente é complicado. Pode mudar a perspectiva com a chegada de um novo treinador, né? Um ambiente ali diferente mesmo. E o Carille, quando ele inicia a carreira dele no Corinthians, era uma situação muito parecida com essa de agora que ele enfrentou no Santos, ou até com essa que o Corinthians vive, porque era o caos. O Corinthians não tinha quem anunciar. De repente apareceu ali o Andrés e um rapaz do lado, e ele falou, esse rapaz aqui vai ser o técnico do Corinthians e tal, e esse cara foi campeão brasileiro. Tentaram replicar isso com o Lázaro, né? Ano passado e não deu certo. E era o Carille, né? Então ele... E aquele desempenho dele nos clássicos é impressionante. Principalmente à frente do Corinthians, porque ali nos números, em 30 jogos, ele tinha 17 vitórias. Sim. Quer dizer, em clássico ele teve mais da metade de vitórias. E ele começou mesmo, muito claramente, pensando em não perder jogos. Lembra? Sim. Vamos segurar isso aqui, o empate. Opa, saiu um gol. Aí é que acabava o jogo mesmo, era 1-0. Saiu um gol do Jô no clássico contra o Palmeiras, mudou a história. Foi. Lembra? O Jô que começou como reserva do Casim. Isso, era reserva. Mas depois ele foi percebendo o time e ele teve muita habilidade para perceber, para fazer as mudanças, para conduzir, porque já que é timão, né, o tamanho do navio é gigante, né? Para conduzir esse transatlântico todo, o Carille ali foi muito bem. E eu acho que isso conferiu para ele, voltando uma casca, né, um casco forte para aguentar a pancada. E acho que ele melhorou também o Santos. Ô Mendel, você chamou? Isso, queria só colocar um ponto que também, no ataque das duas equipes, tem um confronto interessante aí, jogadores tentando se firmar, né, no Santos sem o Julio Furt. Deve começar o William Bigode ou o Morelos, o Búfalo, né? Aí dependendo da situação física do jogador. E no lado do Corinthians, deve começar jogando novamente o Pedro Raul. Pedro Raul estreou no jogo contra o Novo Horizontino, um começo ali bom, teve uma jogada que ele girou sobre o zagueiro, chutou para fora e acabou sendo substituído. Então uma atuação, tirando esse lance meio apagada do Pedro Raul, também teve que voltar muito. Depois que o Corinthians fez muitas alterações, muitos jogadores de frente, ele teve que praticamente armar as jogadas do Corinthians, querendo mostrar também o seu papel. A gente falou sobre o Yuri Alberto, né, que foi ex-jogador do Santos, o Pedro Raul também querendo se firmar no ataque. Então tem a provável estreia do Rodrigo Garro, mas também olhos atentos no Pedro Raul, que tenta se firmar aí no ataque do Corinthians. Eu só tenho medo, é uma sensação muito inicial, até porque a gente não viu o jogador atuando, que é o Garro. Mas o tom, Mari, me corrija se você estiver percebendo de outro jeito, me lembra um pouquinho do Renato Augusto. Não do jogador, da qualidade, da história, não disso. Mas que ficava muito na expectativa desse meia, desse cara que vai entrar e poder corrigir o Corinthians. Então, antes do Garro estrear, o torcedor tá criado aí por todo o ambiente, por toda a situação e também por ele, por ser um bom jogador. Mas até que ponto ele vai entrar e resolver o meio-campo do Corinthians? Agora a bola vai chegar que parece em qualidade o tempo hoje inteiro. O corintiano só tem isso para se agarrar, né? Então estão nessa esperança dele fazer mágica. Levemente o Pedro Raul ainda, né? Porque também é uma novidade, né? Também estreia ali. Uma característica diferente. É que o Garro, como ninguém viu ainda, né? Nesse sentido, não é um jogador que já jogou pontos ali dentro do campo, né? Tem característica diferente das do Yuri Alberto. Isso, perfeito. Ligar na área. Exatamente. Mas me dá essa sensação, mas é porque o Corinthians ele é refém das próprias expectativas que ele cria, né? Você joga ali, o momento é péssimo. Você tem um cara diferenciado como o Renato na temporada passada. Então entra aí e resolve pra gente. Assim, joga no seu limite, dá o máximo de si, erra tentando, assim, estoura um pouquinho, tá? Porque a gente precisa de você. E aí acontece tudo isso, perde, o Renato vai pra outro time, enfim. O Corinthians dispensa jogadores que poderiam agora estar ajudando, inclusive o próprio Juliano. Então é isso, cria expectativa, o ambiente é péssimo, chega uma contratação, essa demora para tudo desenrolar, então, enfim, nossa, até estrear no clássico, né? O Corinthians ele já olha ali com bons olhos
de que é o momento do jogador. E isso pode ser o contrário. Mendel, só para a gente concluir aí com você, tem alguma previsão do Antônio Oliveira? Porque você explicava que tem todo o processo, né, a questão burocrática de rescindir com o Mano, de confirmar isso na federação. Aí inscreveu o Antônio Oliveira, mas lembrando, como a gente falou, dia 18 tem clássico com o Palmeiras e dia 21 tem a estreia na Copa do Brasil. Então são, 2 semanas aí importantes para o Corinthians. O Corinthians tem pressa, né, para acertar essa contratação. Exatamente, precisa acertar primeiro a questão da rescisão do Mano, como que vai ser feito o pagamento. Existe uma discussão aí sobre valores dessa rescisão de contrato do Corinthians com o Mano Menezes. Precisa ter tudo isso ajustado, não é uma conversa fácil, isso pelo regulamento até do Campeonato Paulista, para poder escrever o novo treinador e aí os trâmites finais, né, da contratação do Antônio Oliveira. Então o Corinthians vai tentando agilizar todo esse processo, tem pressa, o momento é complicado, então o Corinthians quer o quanto antes poder anunciar, poder já ter o Antônio Oliveira trabalhando no Corinthians. Faltam também esses acertos finais. O Corinthians vai com pressa agilizando tudo para fechar essa contratação. Obrigada, viu, Mendel, pelas informações. Boa sequência de trabalho para você. Obrigado para vocês também. Parece que o Daverson já despediu também do Antônio nas redes sociais. O post do Daverson despedindo do Antônio. Triste e feliz ao mesmo tempo, mas o futebol é assim, que você seja muito feliz. Não posso esconder que estou triste pela ida de um grande amigo, parceiro, paizão e treinador, mas de uma coisa eu sei, ele vai surpreender todos aqueles que estão duvidando das suas qualidades. Mas não estamos duvidando, tem alguém duvidando?